Olá, hoje nós vamos falar de função do segundo grau. Como nós havíamos comentado na função do primeiro grau, função do segundo grau pode ser chamada de quadrática também, né? E aqui vai ter uma variável x elevado ao expoente 2. Tá vendo que pode ter um x também elevado a 1, mas o maior expoente é o que conta. Então, elevado a 2 é do segundo grau. Esse x elevado a 1 não vai contar, por quê? Porque tem do segundo grau aqui, tem elevado a 2 aqui. O domínio da função são todos os reais e a imagem nós vamos ver a partir dos exemplos dos gráficos. O gráfico de uma função do segundo grau ou quadrática é uma parábola. E o primeiro ponto que a gente estuda da parábola é se ela tem ou não raízes. Porque a raiz é o ponto ou os pontos onde a função cruza ou toca o eixo do x. Então, para achar as raízes de uma função do segundo grau, eu tenho que igualar a zero. E para achar as raízes, então, eu uso a famosa fórmula de Bhaskara, que nós já falamos em equação do segundo grau. Então, ax² mais bx mais c igual a zero. X é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. E delta é igual a b² menos 4ac. Veja que para ser uma função do segundo grau, o a tem que ser diferente de zero. Se o a for zero, o que acontece? Ela passa a ser do primeiro grau, tá? Então, só para relembrar, 3 exercícios, relembrando como é que se acham as raízes de uma função do segundo grau. Então, igual a zero, né? X² menos 5x mais 6 igual a zero. Identifico os coeficientes. Coeficiente de x², do x e termo independente. Faço delta, que é b² menos 4ac. Então, menos 5², 25, 4 vezes 6, 24, delta igual a 1. X é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Menos 5 deu 5, raiz de 1 é 1 sobre 2. Daí eu tenho duas raízes, 5 mais 1 sobre 2, que dá 6 sobre 2, que dá 3. 5 menos 1 sobre 2, que dá 4 meios, que dá 2. Então, veja que as raízes são 2 e 3. Esta função do segundo grau, ela vai cortar o eixo do x nesses dois pontos, 2 e 3. Outro exemplo, x² menos 6x mais 9, igualamos a zero, né? Achamos os coeficientes, x², 1, do x menos 6, do b, do c, 9. Então, o delta é b² menos 4ac, menos 6² é 36, menos 4 vezes 9, 36, delta igual a zero. Então, o que acontece quando delta é igual a zero? Você vai ter apenas uma raiz real. Menos 6, que dá 6, mais ou menos zero sobre 2, que dá 3. Isso quer dizer que essa nossa função, ela só toca o eixo do x em x igual a 3. Último exemplo, só de raízes, então identificamos os coeficientes de x² 1, de x que é menos 2 e termo independente que é 2. Delta é igual a b² menos 4ac, então vai menos 2 ao quadrado que é 4, menos 4 vezes 2, 8, deu menos 4. E aí, como eu não consigo extrair a raiz de menos 4, então não existe raiz real. O que isso quer dizer com relação à função? Que essa função não toca o eixo do x. É uma parábola, mas ela não toca o eixo do x. Muito bem. A parábola tem um outro elemento também muito importante, que é o chamado vértice da parábola. O vértice é o ponto mais alto se a parábola tiver concavidade negativa ou de boca virada para baixo, ou mais baixo se a parábola tiver de boca virada para cima ou concavidade positiva. Para se encontrar os índices, né, as coordenadas da parábola, da vértice da parábola,
Então, o x é dado por menos b sobre 2a e o y menos delta sobre 4a. Vamos construir, então, o gráfico de algumas funções do segundo grau. F de x é igual a 4 menos x quadrado. Então, chamando a atenção de que o coeficiente do x quadrado aqui é menos 1, negativo, e essa é, se você igualar a zero, é uma equação do segundo grau incompleta. Então, eu não preciso fazer Bhaskara. Basta eu isolar o x quadrado e extrair a raiz. Então, x quadrado igual a 4, x é igual a mais ou menos raiz de 4, mais ou menos 2. Então, ela tem duas raízes, que é x igual a menos 2, x igual a 2. Vamos calcular o vértice. Então, o x do vértice é menos b sobre 2a. Veja que o c aqui, que é o termo independente, é 4. O termo que multiplica x quadrado é menos 1. E o b, que é o termo em x, não tem, ele é zero. Então, o x do vértice é zero sobre 2 vezes menos 1, que dá zero. O y do vértice vai ser menos b ao quadrado menos 4ac. Então, é zero ao quadrado, menos com menos mais, com esse menos de fora, menos 4 vezes 4, 16, sobre 4a. Então, ficou menos 16 sobre menos 4, menos com menos dá mais, deu 4. Então, x do vértice 0, o y do vértice 4. Vamos marcar esses pontos no gráfico. Então, as raízes estão no eixo do x. Então, as raízes são menos 2, 0, tá aqui, e 2, 0. Agora, marcando o vértice, que é 0, 4. Então, vou no eixo do y, marco 4 lá. Bom, agora, por esses 3 pontos, passa apenas uma parábola. Vamos fazer o desenho aí da parábola. Veja que essa parábola tem concavidade negativa. A função era 4 menos x quadrado. O coeficiente do x quadrado negativo, portanto, concavidade negativa da função. Outro exemplo, x quadrado menos 6x mais 9. Então, vamos encontrar as raízes, coeficiente do x quadrado, do x e termo independente. Delta igual a b ao quadrado menos 4ac, 36 menos 36, que é igual a zero. Nós já vimos que nesse caso só vai ter uma raiz, né? Então, menos 6, mais ou menos 0 sobre 2, que vai dar raiz 3. Então, só tem uma raiz. Vamos encontrar o vértice. E uma coisa interessante que acontece quando a função do segundo grau tem apenas uma raiz, é que ela coincide com o vértice. Lógico, porque se o delta é zero, olha, menos b sobre 2a é exatamente a fórmula do vértice. Então, menos b sobre 2a vai dar exatamente 3. E o y do vértice é menos delta, se só tem uma raiz, o delta é zero, né? Sobre 4a, então vai ser sempre zero. Então, veja que nessa parábola, eu só tenho esse ponto, que é raiz e é vértice. Como que eu vou achar mais 2 pontos para completar a parábola? Então, nós vamos fazer exatamente como a gente fez na função do primeiro grau. Fazer uma tabela auxiliar, pegando 2 pontos. E aí eu sugiro que esses 2 pontos sejam assim, um antes do vértice, outro depois do vértice. Se você pega pontos equidistantes ao vértice, o resultado final vai ser o mesmo. Olha, nesse caso aqui, o vértice era 3. Então, peguei o ponto anterior, 2, e substituí na equação. 2 ao quadrado, 4, menos 6 vezes 2, 12, mais 9. 4 menos 12 mais 9 deu 1. Aí pego o ponto posterior e equidistante ao anterior. Então, 4. 4 ao quadrado, 16, menos 6 vezes 4, 24, mais 9. Então, esta conta, 16 menos 24 mais 9, deu 1 também. Então, eu consigo 3 pontos e agora, por esses 3 pontos, só passa uma parábola, certo?
Então, outro caso é o caso que a gente já viu como agora há pouco, né? Que o delta dá negativo. F de x igual a x quadrado mais 2x mais 2. Então, fazendo Bhaskara, o delta, né? É 2 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 2, 4 menos 8 menos 4. Não pertence aos reais. Faltou aqui o traço de não pertence aos reais. Essa função não tem raiz real, não toca o eixo do x. Então, a gente vai calcular o vértice. Menos b sobre 2a, tá vendo? Menos o b era 2 sobre 2 vezes a, deu menos 1. E menos delta sobre 4a. Veja que não tem problema, que eu não estou tirando a raiz do delta. Então, é menos 4 sobre 4 vezes 1. Então, aqui vai dar 4 sobre 4, que dá 1. 4 dividido por 4, que dá 1. Então, eu tenho aqui o x do vértice, que é menos 1, e o y do vértice, que é 1. Só tenho um ponto. E aí, eu tenho que fazer exatamente como nós fizemos no exercício anterior. Fazer uma tabela auxiliar e eu pego sempre aqui um ponto antes do vértice, um ponto depois do vértice. Como o vértice também é um número inteiro, fica fácil eu pegar um ponto antes, que é um menos 2. Então, menos 2 ao quadrado dá 4, mais 2 vezes menos 2 dá menos 4, mais 2, que deu 2. E pego um ponto depois do zero. 0 ao quadrado, mais 2 vezes 0, 0, mais 2, que deu 2. Então, marco esses pontos. Veja que agora, por esses 3 pontos, já passam apenas uma parábola. Veja que o a dessa função, coeficiente do x quadrado, é um positivo e essa parábola tem boca virada para cima. Então, o que é interessante a gente estudar também, já que mais para frente nós vamos falar em equação do segundo grau, é o sinal da função. Se o delta é positivo, é porque ela tem duas raízes reais e diferentes. Bom, se o a, que é o coeficiente do x quadrado, é positivo, ela tem concavidade para cima. Então, o sinal da função antes da primeira raiz é positivo, entre as raízes é negativo e depois da segunda raiz continua positivo. Agora, se o a é negativo, a boca está virada para baixo, como nós vimos no primeiro exemplo. Então, antes da primeira raiz é negativo, entre as raízes é positivo e depois da segunda raiz é negativo. Veja que se o delta é igual a zero, ele só toca o eixo. Então, se o a é positivo, ela vai ser sempre positiva, menos naquele ponto. Se o a é negativo, ela vai ser sempre negativa, menos no ponto da raiz. E o último caso é se o delta é negativo, então a função fica flutuando. Então, se o a é positivo, ela está flutuando para cima, a função é sempre positiva. E se o a é negativo, a função está flutuando para baixo, abaixo do eixo do x, ela é sempre negativa. Então, em resumo, quais são as observações que nós fizemos? Se o coeficiente do x quadrado é positivo, a função tem concavidade para cima ou concavidade positiva. Se o a, que é o coeficiente do x quadrado, é negativo, a função tem concavidade para baixo ou concavidade negativa. E a imagem da função? A imagem da função, se a função é positiva, tem concavidade positiva, ela começa no y do vértice e vai até mais infinito, porque ela está com a boquinha virada para cima. Se a concavidade é negativa, então ela vem lá do menos infinito e ela para no y do vértice. Espero que vocês tenham gostado. Esse material foi tirado do livro Matemática com Aplicações Tecnológicas, volume 1.